Olá para todos, sejam bem-vindos. Vamos a um vídeo aqui pelo canal. Pode fazer estudo bíblico com a Igreja Adventista e as Testemunhas de Jeová? Algumas pessoas já me disseram, pelo menos duas que já fizeram estudo com Testemunhas de Jeová. Um me disse que fez com o Adventismo, se é correto fazer estudo com essas religiões. Eu vou dar aqui o meu ver, com respeito às duas religiões, da mesma forma que eles expõem a interpretação bíblica deles, os apontando como a igreja verdadeira. Nós também temos o direito de refutarmos a religião deles com respeito, da mesma forma que os teólogos deles respeitam as demais religiões. Eu ouvi dizer aí na internet aí que certo veneno de rato é 99% milho e 1% veneno. O milho serve de isca para atrair o rato, mas o foco é que ele coma o veneno. Da mesma forma fazem as Testemunhas de Jeová e o Adventismo, que vou fazer uma comparação. A isca é a Bíblia e a mensagem que fala de Jesus. Eu vou explicar aqui. Há pouco tempo atrás vieram duas mulheres testemunhas de Jeová no portão da minha casa. Então minha mãe as atendeu e elas falaram da ressurreição. E eu fiquei do lado escutando. E elas falaram apenas da ressurreição e nada mais. Até porque eu estava do lado ali, esperando para ver se elas falavam algo mais. Mas só falaram nisto. Falaram bonito e tudo certinho, correto, muito bonito. Mas elas não falaram das profecias de Rússio e nem do corpo governante, como o único canal de comunicação entre Deus e o homem. Já vão entender o meu raciocínio acerca do veneno. Da mesma forma, o Adventismo. Eles não vão vir até você para falar das profecias de Ellen White, do juízo investigativo, da guarda do sábado como meio de salvação. Eles vão falar sobre Jesus, sobre salvação. E isso vai ser a isca para atrair você. Será o milho misturado no veneno que citei agora há pouco. É a verdade misturada com a mentira, onde aqueles que não têm entendimento suficiente caem. Essas duas religiões fazem estudos para evangelizar os que não são da religião deles. As duas religiões não consideram as demais igrejas como certas. Eles podem até te chamar de irmão, mas é da boca para fora. É só para te atrair e para te convencer, uma vez que eles não consideram pessoas de outras igrejas, só a igreja deles como remanescentes. Se o foco fosse evangelismo, não seria o problema, algo normal. Mas o foco principal deles é levar as pessoas para a religião deles, como sendo a verdadeira. As duas se apresentam como a remanescente, mas as duas não têm doutrina semelhante. Barulho de carro. Uma à outra. Uma não concorda com a outra, mas ambas se consideram a remanescente, embora não tenha os mesmos ensinos na totalidade, mas tem coisas em comum, como Jesus sendo Miguel, por exemplo. Seus ensinos peculiares as fazem a religião verdadeira. Somente quando você comer a isca é que eles vão mostrar para você coisas que até então estavam em oculto,
Coisas que não falavam na sua porta, na porta da sua casa, eles vão falar lá, depois que eles começarem a te conquistar. O Adventismo vai te apresentar Ellen White como a profetisa que tinha um anjo assistente, que revelava as coisas para ela, o anjo que a acompanhava, onde, segundo o que ela mesma escreveu num livro, seus ensinos é de vital importância para a salvação das almas, como ela escreveu. O destino das almas depende das coisas que estão escritas nos livros dela. Primeiros Escritos 258. Então, sendo assim, se você não crer nos ensinos dela e não guardar o sábado, você não será salvo. Você será julgado de acordo com a luz que recebeu de Deus, mas ela é a luz menor que conduz à luz maior. Se quando o Adventista te ensinar os ensinos de Ellen White, se você não crer, você não será salvo, segundo a ideia deles. Mas eles nunca vão te mostrar as profecias dela que nunca se cumpriram, incluindo datar a volta de Cristo. Ela diz que ouviu a voz de Deus datando a volta de Cristo, mas nada aconteceu. As testemunhas de Jeová te apresentarão Charles Russell e o corpo governante como o único canal de comunicação entre Deus e o homem aqui na Terra. Somente eles sabem, somente o corpo governante sabe interpretar a Bíblia, mas nunca vão te mostrar as profecias que nunca se cumpriram. Tanto as testemunhas de Jeová quanto o Adventismo vão te apresentar um evangelho segundo a religião. Vão dar uma pilha, um monte de livros para você ler. A Bíblia para as duas religiões é apenas um manual de consulta. Para eles, a Bíblia é quem deve estar em conformidade com os escritos de seus líderes e profetas, do corpo governante de Ellen White. Você nunca vai compreender essas duas religiões se não ler os livros deles. Uma grande verdade é que ninguém se torna testemunhas de Jeová ou adventista lendo a Bíblia, porque parte de seus ensinos não estão escritos na Bíblia. As profecias de seus fundadores não estão na Bíblia, como o juízo investigativo do Adventismo, a guarda do sábado como meio de salvação, conforme ensinou Ellen White. Ela disse: santificar o sábado importa em salvação eterna. Miguel é Jesus das duas religiões. Os 144 mil que vão herdar o céu e o resto vai herdar a terra, das testemunhas de Jeová. Jesus não é Deus, não temos alma, as duas religiões pensam assim. O aniquilamento, o inferno é um lugar de aniquilamento, são coisas que não estão escritas na Bíblia. Então ninguém se torna testemunhas de Jeová ou adventista lendo a Bíblia, porque são ensinos que estão nos livros deles e não na Bíblia. Por estes motivos, não aconselho estudar a Bíblia com eles. Faça um estudo numa igreja Assembleia de Deus, por exemplo, Batista, e outras onde não se consideram a verdadeira, e o foco é apenas o Evangelho, e não levar para a religião deles como a religião salvadora. Uma grande parte das testemunhas de Jeová e do Adventismo são evangélicos de outras igrejas. Muitas igrejas evangélicas são deficientes em estudo bíblico e acabam sendo uma presa fácil para as testemunhas de Jeová que vêm no portão da sua casa e para o Adventismo, porque não têm conhecimento bíblico suficiente e acabam caindo.
Eu acho bonito o trabalho que as testemunhas de Jeová fazem com seus carrinhos de livro na rua e o evangelismo nas casas, nos finais de semana, no sábado. O problema é o exclusivismo e condenar quem não segue a religião dele. O corpo governante, as profecias de Rússio e seus sucessores. Da mesma forma, o Adventismo, que dá muito ênfase ao estudo bíblico, eu acho bonito, mas condena quem não segue Ellen White e suas profecias, onde muitas das suas profecias nunca se cumpriram. Este é o problema. Este é o problema. Devemos crer na inerrância e na suficiência das Escrituras, crendo que não existe porta-voz de Deus aqui na Terra. No livro de Ellen White, ela se intitula A Porta-Voz de Deus na Terra. Ellen White é o espírito de profecia e é o único canal de comunicação, e o corpo governante das testemunhas de Jeová é o único canal de comunicação entre Deus e o homem. A Bíblia para eles não é suficiente, é apenas um manual de consulta. Paulo disse, para não ir além do que está escrito, 1 Coríntios 4 e verso 6, somente as Escrituras, não profecias. Deus se revelou ao homem por completo, através de Jesus Cristo. Ali ficou pleno, completo a revelação de Deus ao homem. Não precisamos de pessoas que interpretem a Bíblia por nós. Quem interpreta é o Espírito Santo. Então, por isso, não aconselho a estudar com essas duas religiões, por causa de serem duas religiões problemáticas, focadas em profecias, em revelações e visões de seus líderes, onde muitas dessas não se cumpriram e são interpretações equivocadas que não existem na Bíblia. Então, são duas religiões problemáticas, e bem problemáticas mesmo. É isso aí, então. Obrigado a todos. Clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo.